Minha história começou em uma das rodovias mais longas e movimentadas de Los Angeles, onde fiquei preso em um grande engarrafamento, o que não é nada incomum em qualquer dia, mas naquele dia parecia diferente. Descobri que havia um incêndio próximo, o que forçou o fechamento da estrada por horas, pois um motorista havia saído da pista. Para um caminhoneiro com um caminhão de 16 rodas, isso é um verdadeiro pesadelo. Depois de 5 horas parados, finalmente consegui fazer minha entrega e pegar um novo reboque no porto de Long Beach. Meu trajeto usual era de Austin, Texas, até Long Beach, Califórnia, e de volta, carregando sei lá o que quer que fosse, dependendo do pedido. Normalmente, eram coisas da China, como produtos de casa, brinquedos, aparelhos eletrônicos e todas aquelas coisas que acabam nas lojas de desconto. A maior parte do tempo, eu não presto muita atenção no que estou levando, a menos que precise de refrigeração ou se houver algo vivo, que é bem mais delicado. Na volta, decidi pegar a 91 Freeway. Eu tinha esquecido o quanto ela podia ser caótica, mas mesmo assim, optei por pegar as ruas secundárias de Los Angeles para voltar a 10 Freeway. Era por volta das 9 da noite, e eu sentia o dia escorrendo pelas minhas mãos. A verdade é que eu tinha um horário para cumprir e já estava quase 8 horas atrasado por causa do trânsito. Eu sabia que estava quebrando as regras e até a lei, dirigindo mais horas do que o permitido, mas pensei que, se não fosse pego, conseguiria recuperar o tempo dirigindo a noite toda. Parei em um posto de gasolina mais adiante para abastecer os tanques. Também peguei umas bebidas energéticas, comprei alguns cigarros e pedi um jantar. Não sou fã de Red Bull ou Monster, porque sempre me deixam ansioso, mas era o que eu precisava para me manter acordado, além dos cigarros. Enquanto estava voltando para o caminhão, vi um cara andando pela rampa de saída fazendo sinal com o polegar. Tive que gritar algumas vezes porque o barulho do trânsito estava enorme. Ele disse que estava indo para Phoenix e que poderia usar uma carona. Eu sabia que pegar caronas era mal visto, até proibido na minha empresa, mas já havia feito isso várias vezes antes e nada de ruim aconteceu. Afinal, não custa nada dar uma carona para alguém que está viajando de vez em quando. Além disso, o rádio sempre é uma boa companhia, mas ter alguém para conversar na viagem é ainda melhor. Então, falei para ele entrar que eu estava indo para o Texas. O cara não hesitou em entrar, mas antes de começar a viagem, ele se lembrou de que havia deixado algo na estrada e ficou parado por um momento. Eu já tinha dito que iria dar a carona, então decidi esperar. 10 minutos depois, ele voltou com uma mochila estilo militar. Perguntei sobre aquilo, mas ele apenas grunhiu e ficou olhando para o espelho retrovisor. Dei de ombros e comecei a dirigir, mas eventualmente ele me contou sobre 2 missões no Iraque, embora claramente não quisesse falar sobre isso. Eu nunca estive em guerra, e a verdade é que dirigir um caminhão nunca me trouxe grande utilidade. Então perguntei para ele, e o que te trouxe até Phoenix? Eu tomei um gole de Red Bull e ele se virou para mim com uma expressão séria e disse: ouvi dizer que minha ex acabou de ter um filho. Duvido que seja meu, mas tenho que descobrir. Ele disse isso olhando para o retrovisor. Eu acho que ele estava sem jeito ou algo assim. Ah, que legal, eu comecei a dizer, mas parei quando vi a expressão dele. John continuava olhando para o retrovisor e eu percebi que ele estava bem tenso. Na verdade, parecia que ele estava assim desde que o peguei na estrada, mas ele era militar e eu pensei que isso justificasse sua expressão meio antipática. No entanto, eu não sabia o quanto ele estava fixado no retrovisor e isso começou a me incomodar. Então, perguntei: você está procurando por algo em especial? Justo então, senti um impacto no caminhão. O volante se moveu para fora das minhas mãos e um barulho alto ecoou pela cabine. Achei que fosse um pneu furado, embora felizmente eu tivesse outro para substituir. Melhor parar. Parece que você está com o pneu furado, John disse, insistindo várias vezes. No final, ele me convenceu e eu reduzi a velocidade para parar, mas ele ainda estava olhando para o espelho lateral. Estávamos no meio do deserto, com apenas alguns carros passando e sem lua, o que tornava tudo ainda mais estranho. O comportamento dele estava me deixando nervoso, mas eu tentei não pensar muito nisso. Talvez fossem as bebidas energéticas que estavam me deixando paranoico. Quando parei o caminhão, desci da cabine para verificar se havia algo errado.
e de repente tudo ficou negro. Quando acordei, estava no banco do passageiro, e tudo ficou claro quando vi que John estava atrás do volante. A parte de trás da minha cabeça estava doendo e eu sentia uma dor pulsante naquela área. Você desmaiou, ele me disse. Achei que seria melhor se eu dirigisse um pouco. Percebi que os olhos dele não paravam de olhar para o retrovisor e para o lado, em vez de olhar para frente. Não posso deixar você dirigir, isso vai contra as regras. Para o caminhão, John, posso perder meu emprego, eu respondi. Mas eu não estava preparado para o que aconteceria a seguir. John puxou uma arma da mochila e apontou para o meu rosto. Sugiro que fique quieto e fique aí. De canto de olho, vi luzes vermelhas e azuis piscando vários quilômetros atrás de nós. Normalmente, eu tenho medo de policiais nas estradas, pois sempre significa encrenca, mas naquele momento eu desejava que um deles me abraçasse. Eu sugiro que pare. Tem alguns amigos seus atrás, eu disse, notando a loucura nos olhos dele. John não respondeu e os carros da polícia se aproximaram, cercando nosso veículo. Eu nunca vi tantos carros de polícia juntos. Pelo amor de Deus, o que você fez, cara? Eu perguntei. Ele deu uma risadinha nervosa, e então, bam! A arma disparou e o vidro do lado do passageiro estilhaçou em pedaços. Eu tive muita sorte de a bala não ter me atingido, mas os estilhaços de vidro atingiram o rosto de John, criando a distração perfeita para ele pegar o volante e reduzir a velocidade do caminhão. A próxima coisa que lembro é de estar no chão, com as mãos algemadas atrás das costas. Eu sou só o motorista, eu gritei, esperando que acreditassem em mim. Um policial me ajudou a levantar e tirou as algemas, enquanto outro verificava minha carteira de motorista. Christopher Atkins, perguntou o policial. Eu acenei com a cabeça, e então ele disse: você sabia que estava transportando fugitivos em seu reboque? Eu fiquei completamente atordoado com a pergunta dele. Obviamente, não, eu respondi. Então, ele me mostrou que o cadeado do meu reboque havia sido cortado. Descobriu-se que John planejava pegar seus amigos após escapar de uma prisão de segurança máxima. Eu nunca entendi por que ele não me matou, mas sou grato por isso. No final, a polícia me deixou ir. Depois de um tempo, vi uma placa perto da prisão estadual que dizia "não pegue carona". Desde então, nunca mais dei uma carona para ninguém. Sabe, algo que eu sempre gostei eram as viagens de estrada. Sério, sempre me vi como uma pessoa livre, alguém que não precisa de companhia para aproveitar a vida. Por isso, nunca me casei nem formei uma família. Eu não queria que ninguém ou nada limitasse meu desejo de explorar e fazer coisas novas. Não sou o tipo de pessoa que fica em um lugar só. Gosto de viver em movimento, e estar sozinho me dava a liberdade de fazer o que quisesse, mudando de ambiente quantas vezes eu quisesse, literalmente de um dia para o outro. Um dia, depois do trabalho, eu simplesmente peguei a estrada. Sempre amei essas viagens. É como sentir o vento no rosto e ter a chance de escapar da rotina. Depois de uma semana pesada no escritório, eu precisava arejar a cabeça, então peguei o básico, coloquei no carro e me joguei na aventura sem direção certa. Era noite quando comecei minha jornada, e a estrada estava vazia. O ar fresco entrava pelas janelas abaixadas e o silêncio era incrível. Enquanto dirigia, minha mente estava a mil. O trabalho estava me consumindo, e eu sentia que todos os meus relacionamentos estavam se tornando complicados. Como te disse, sempre fui do tipo que não gosta de ficar em um lugar por muito tempo. E a monotonia do escritório estava me deixando muito cansado. Apesar da tensão, decidi me concentrar em aproveitar a paisagem, me sentindo calmo e tranquilo. Mas, infelizmente, isso não durou muito. No horizonte, eu vi um brilho vermelho que, a princípio, pensei que fosse uma fogueira ou algo assim. Talvez estivessem queimando lixo numa fazenda. Mas conforme fui me aproximando, percebi que era algo mais intenso, um grande incêndio no meio de um campo. Aquela visão me deixou muito desconfortável, e de repente senti um arrepio na pele. Não era normal ver uma fogueira tão grande naquela hora. Nesse momento, minha curiosidade começou a se misturar com um certo medo. Quando me aproximei, notei que havia pessoas se movendo ao redor do fogo, e me perguntei, o que essas pessoas estão fazendo ali? Mas, conforme me aproximava,
O medo começou a tomar conta de mim. De repente, vi que havia um grupo de pessoas vestidas de preto perto da estrada. A presença delas era estranha, e seus movimentos pareciam mecânicos. Seus rostos estavam completamente neutros, como se não tivessem emoções. Diminui a velocidade, tentando entender se estavam filmando um comercial ou algo assim, mas comecei a ficar com um pressentimento ruim sobre tudo aquilo. Pensei que talvez estivesse no lugar errado, que isso fosse algum tipo de ritual que eu não deveria presenciar. Já tinha ouvido falar de muitos cultos e grupos religiosos fazendo coisas bizarras, inclusive sacrifícios de animais e até humanos. A essa altura, tentei acelerar, mas os caras vestidos de preto estavam bloqueando o caminho. Não podia dar ré, porque, de repente, mais e mais pessoas apareceram atrás de mim, e rapidamente meu carro foi cercado por todos eles. Tentei voltar, mas outras figuras estavam bloqueando a saída. Então, o pânico começou a tomar conta de mim. Minhas mãos estavam tremendo, e eu sentia que meu coração ia explodir. Tentei me acalmar e pensar em como sair daquela situação, mas a cada segundo que passava, tudo ficava mais angustiante. Eu comecei a suar muito, enquanto aqueles caras de preto se moviam de uma forma super estranha, como se fossem marionetes. Foi então que pensei que eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Não tinha nada de normal naquilo, e se as coisas piorassem, não ia ser por falta de atitude da minha parte. Então, acelerei tudo, tentando passar por eles, mas, bem quando eu estava quase indo para frente, um daqueles caras pulou no capô do meu carro. Gritei de terror e pisei no freio. O cara caiu no chão, mas se levantou instantaneamente, como se nada tivesse acontecido. Ao ver aquilo, comecei a suar frio, e um medo profundo se espalhou pelos meus ossos. Outras figuras começaram a se jogar contra o carro, batendo nos vidros, no teto. As portas estavam trancadas, mas isso não parecia impedir ninguém. Eu via um monte de dedos tentando forçar uma das janelas para baixo, como se quisessem me tirar dali de qualquer jeito. Estava completamente cercado, e o terror estava me consumindo. Em questão de segundos, as janelas foram cobertas, e eu só via mais e mais figuras se aproximando, todas com sorrisos estranhos, como se estivessem possuídas por algo. De repente, ouvi um barulho na janela traseira. Para meu horror total, não eram mãos, era uma pedra. Um daqueles caras estava batendo na janela com uma pedra, e eu só conseguia ficar lá, paralisado pelo pânico, vendo o vidro quebrar. Assim que isso aconteceu, alguns daqueles seres começaram a se jogar sobre mim. Senti mãos frias me agarrando pelos braços. Lutei com todas as minhas forças, mas eles estavam determinados a me levar. Então, me arrastaram pela janela, batendo e rasgando meu corpo. A dor tomou conta de mim enquanto eles me puxavam para o círculo de figuras ao redor da fogueira. Naquele momento, minha mente ficou turva de terror e não conseguia pensar claramente. No centro do círculo, havia um cara vestido de vermelho, com uma máscara que parecia horrivelmente demoníaca, e seus olhos eram como raios escuros. Quando fui jogado no chão na frente dele, senti que não havia mais escapatória e que minha vida estava acabando. O homem de vermelho me encarou e tirou algo da mão. Era uma faca. Foi aí que tudo fez sentido. Eu estava prestes a ser sacrificado. Meu coração estava batendo a 1000 por hora enquanto via aquelas pessoas de preto se agrupando ao meu redor, formando um círculo mais apertado. Naquele momento, percebi que estava a um passo da morte, e o pânico que eu já sentia só aumentou. Mas ainda assim, reuni todas as minhas forças para me levantar, desesperado, tentando encontrar uma maneira de escapar. O cara se aproximou rapidamente, faca em punho, e começou a desenhar algo na minha testa. Tentei entender o que ele estava fazendo, mas só conseguia pensar na dor que estava sentindo. Então, outro cara de vestes pretas disse com um sotaque estranho que o segundo sacrifício da noite já havia começado. Segundo sacrifício? Já tinham sacrificado outra pessoa. De repente, o mesmo cara levantou uma espécie de copo cerimonial, e todos os outros fizeram o mesmo. Então, todos beberam de um líquido verde, como se fosse feito de folhas. O líquido saiu de suas bocas e começaram a agir como zumbis de novo. Agora eu entendi por que pareciam possuídos. Com certeza era alguma substância alucinógena que estavam consumindo nas taças. E agora eu estava ali,
à mercê daquele grupo de psicopatas satanistas, ou seja lá o que fosse. No meio da agonia, meu instinto de sobrevivência veio à tona, e com um jato de adrenalina, consegui me soltar das mãos dos homens que me seguravam. Não faço ideia de como consegui fazer isso, mas imagino que o fato de eles estarem meio zonzos pelo estranho líquido que tinham acabado de consumir tenha ajudado. Aproveitei isso e corri de volta para o meu carro, empurrando e desviando das figuras que tentavam me impedir. Alguns deles conseguiram me derrubar, mas lutei com todas as minhas forças, derrubando vários deles de cima de mim, exceto um, que estava segurando o meu rosto. Foi naquele momento que eu o vi de perto e, para ser sincero, fiquei apavorado. A máscara daquele cara parecia ser feita de pele. Era como um rosto humano despelado. E ele tremia como se estivesse dopado com alguma droga fortíssima. Nesse instante, juntei todas as minhas forças e o empurrei com tudo o que pude. E, embora minhas pernas não respondessem bem, finalmente consegui rastejar até o meu carro. Entrei, tranquei as portas, liguei o motor e acelerei como se não houvesse amanhã. Ainda assim, os caras se atiraram contra o carro, mas eu não me importei. Acelerei, atropelando alguns deles. Se matei alguém ou não, não me importei. Era ou eu ou eles. Meu coração estava acelerado enquanto eu dirigia a toda velocidade, sentindo que cada segundo poderia ser o último. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturando o terror do que eu tinha acabado de viver com a felicidade de ter conseguido escapar. Minhas mãos estavam tremendo no volante, e minha visão estava embaçada de tanto chorar. Enquanto eu me afastava, o terror do que tinha vivido se tornava mais real. A estrada era como um fio frágil me mantendo vivo, e eu sabia que não podia parar até me sentir seguro. Então, não desacelerei até ter percorrido vários quilômetros. Finalmente, quando pensei que as coisas tinham se acalmado um pouco, parei na beira da estrada para tentar recuperar o fôlego. Meu corpo ainda estava tremendo e a dor na minha cabeça ainda me torturava. Aquele maníaco me cortou profundamente. Eu sabia disso pelo tanto que doía e pelo sangue descendo pelo meu rosto, misturando com minhas lágrimas e suor. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que tudo aquilo tinha acabado, mas o terror do que tinha acontecido ainda estava muito presente. Finalmente consegui me acalmar um pouco. Limpei meu rosto com a camiseta que estava usando e voltei para a estrada. Não perdi tempo, acelerei ao máximo, determinado a não parar até chegar à cidade mais próxima. Quando finalmente escapei daquela estrada assustadora, me deparei com o hospital e fui direto para lá. Mas assim que entrei, desmaiei no chão. Quando acordei, vi os médicos com caras de pânico ao perceberem as marcas na minha cabeça. Agora, com tudo o que tinha acontecido, eu não sabia como explicar o que tinha vivido naquela noite. Os médicos me disseram que na área havia vários relatos de desaparecimentos e rumores de cultos realizando sacrifícios, embora não acreditassem muito nisso até verem as marcas em mim. Quando fui à polícia contar o que aconteceu, eles me disseram que não tinham encontrado nada, nem aquelas pessoas, nem evidências, apenas os vestígios de uma fogueira. Mas como era uma estrada longa, cercada por floresta, era comum que as pessoas acampassem lá frequentemente e fizessem fogueiras. E assim, tudo terminou como no começo, sem respostas. Eu só fiquei com uma marca na cabeça, que não importa o quanto eu tentei cobrir, sempre será uma cicatriz visível. Então, sabe, aquela foi minha última viagem de uma noite. A partir daí, só viajei de dia e por estradas movimentadas. Essa é uma experiência que eu vou lembrar para sempre. Uma tarde, enquanto fazia uma carona de volta para casa, encontrei um cara estranho. Eu sei, pegar carona pode ser perigoso. Minha mãe sempre me diz isso, mas o que fazer? Eu tinha 15 anos na época e estava visitando um amigo na periferia da cidade, de bicicleta. Estava a cerca de 1,5 quilômetros de casa quando, de repente, a corrente quebrou. Eu estava em apuros, porque aquela bicicleta era a única forma que eu tinha de me locomover, já que meus pais não podiam me dar um carro e nem uma bicicleta nova. Então, eu preferia ficar parado na beira da estrada a abandonar aquela velha ralé. Decidi então caminhar até em casa e consertar a bicicleta depois. Eu estava andando pela estrada, resignado, quando, de repente,
Um caminhão branco brilhante apareceu em alta velocidade. Achei que o motorista fosse ficar bravo e começar a gritar comigo, já que, na minha cidade, isso era comum quando alguém estava bloqueando o tráfego. Me preparei para ouvir uma bronca sobre como eu deveria tomar mais cuidado ao caminhar perto da estrada. Mas, quando o caminhão passou, percebi que o motorista não era dali. O caminhão tinha uma pintura branca brilhante. Na lateral, estavam desenhadas duas máscaras de carnaval, uma verde brilhante e a outra dourada. Eram aquelas máscaras típicas que se vê em lojas de fantasias e artigos para festas. Mas havia algo de estranho nelas. Em vez de parecerem alegres e festivas, as expressões nas máscaras estavam assustadoras, com um gesto maléfico. E embaixo estava escrito: "A vida é um carnaval", como uma referência à música da famosa cantora latina Célia Cruz. Eu sabia disso porque minha mãe é metade cubana e ela gostava muito da artista. O motorista abaixou o vidro. Em vez de ficar bravo, parecia assustado. "Oh, Deus, você está bem? Eu juro que não queria te assustar. Eu preciso prestar mais atenção enquanto dirijo por aqui. Você quer uma carona até a cidade? Estou indo para lá. Posso te levar?" Ele disse. Eu sei que não deveria pegar carona com estranhos, mas era uma cidade pequena e aquele cara parecia inofensivo. Era a primeira vez que eu encontrava alguém tão estranho depois de pegar carona desde os 12 anos. Então decidi que, se ele não me transmitisse más vibrações, tudo bem. Além disso, estava a menos de 1 quilômetro de casa e eu não queria caminhar sob aquele sol quente. Assenti e ele me disse para tomar cuidado com o que estava na parte de trás. Não toque em nada lá atrás, especialmente naquela lona. Ele me alertou, com um tom de voz que me fez hesitar um pouco. Abri a porta de trás do caminhão e imediatamente vi ferramentas, uma caixa de manutenção e uma bancada de trabalho com cordas e braçadeiras. Também havia uma lona verde cobrindo algo grande. A curiosidade me pegou, mas eu lembrei do aviso dele e decidi deixar aquilo para lá. Então, coloquei minha bicicleta encostada na parede do caminhão e fechei a porta traseira. Depois, subi no banco da frente. O cara estava sorrindo de orelha a orelha e começou a conversar de forma amigável enquanto dirigíamos para a cidade. Ele perguntou em que série eu estava, como eu ia na escola e se eu morava na cidade há muito tempo. Eu respondi o melhor que pude, mas conforme ele acelerava, comecei a sentir uma sensação estranha que não conseguia explicar. Para ser sincero, comecei a me sentir um pouco desconfortável. Não queria pensar na possibilidade de um acidente, mas quando minha bicicleta se moveu para trás, dentro do caminhão, eu não pude evitar olhar para ver se tinha caído em algo importante. Para minha sorte, não era nada sério, mas quando olhei para a lona, notei algo muito perturbador. Algo estava gotejando debaixo dela, um líquido viscoso e vermelho, como tinta, escorrendo lentamente para o chão. Era só uma gota, não parecia muito, mas começou a me deixar nervoso. O que diabo seria aquilo? E aquele líquido seria sangue. Tentei me convencer de que não precisava ser sangue. Podia ser qualquer coisa. Talvez latas de tinta que tivessem derramado ou algo do tipo. Mas, para ser sincero, pensei no meu pai caçando veados e perus e como, às vezes, havia sangue na caminhonete dele depois de um bom dia de caça. No entanto, havia algo naquela poça que me deixava inquieto. De repente, o motorista olhou para mim. Com um tom grosso, perguntou o que eu estava olhando. Eu virei e respondi que estava só conferindo a bicicleta. Ele parecia desconfiado, mas logo a cidade apareceu à vista e algo nele mudou. "Sabe, já peguei muitos caras como você antes", ele disse, e seu tom não estava mais tão alegre. "Estou no meio de uma aventura. Talvez você queira me acompanhar. Eu posso te mostrar onde os deixei", ele sugeriu, com um sorriso que fez meu sangue gelar. Os olhos dele estavam reptilianos. De repente, eu soube que havia algo estranho e perigoso sob aquela lona. Pensei que talvez aquela fosse a última vez que eu pegaria uma carona e o aviso da minha mãe ecoava na minha cabeça. Mas, justo quando passei em frente à loja de conveniência da cidade, vi um agente de trânsito esperando. Sem pensar duas vezes, gritei para o motorista tomar cuidado. E ele, assustado, pisou no freio com força. Mas naquele exato momento, eu abri a porta e corri a toda velocidade para longe do caminhão, ignorando completamente os gritos dele.
Corri até a delegacia, que ficava algumas ruas à frente, e entrei como uma bala, empurrando a porta com tudo. Contou o que aconteceu e que eu suspeitava que o cara tinha um corpo no caminhão dele. Mas os policiais me olharam como se eu estivesse brincando. Para de brincar e vai para casa, eles disseram, e depois de várias tentativas de convencê-los, eu tive que sair frustrado. Não fazia ideia de como estive tão perto de me tornar o protagonista de uma história de terror, até que, anos depois, numa noite, estava no sofá com minha mãe assistindo a um programa de true crime, quando de repente apareceu uma notícia sobre um cara em uma van branca com máscaras de carnaval pintadas na lateral. O homem era um serial killer que havia pegado pelo menos 14 jovens que faziam carona, abusado deles, torturado e depois os matado antes de despejá-los no mato. Ele foi preso quando tentou fazer o mesmo com a 15ª vítima, um garoto de 16 anos que, assim como eu, escapou por pouco de suas garras. Nesse momento, percebi, embora eu nunca tenha contado para minha mãe, naquele dia eu tinha talvez 9 ou 10 anos. Me deu calafrios pensar o quão perto eu estive de ser uma presa de um monstro sem nem perceber. Eu lembro muito bem daquele momento. Eu estava pensando sobre tudo o que eu sabia e o que não sabia sobre o Sr. D. A única coisa que eu realmente sabia era que ele era um cara com muito dinheiro e que queria que eu transportasse suas coisas sem ninguém saber. Eu fiz o que pude, já que meu caminhão era uma bagunça. Quer dizer, ele era velho e tinha seus problemas. Algumas coisas já tinham caído do bagageiro durante a viagem, mas consegui salvar a maioria delas. O Sr. D não se importava muito, desde que tudo fosse mantido em segredo. Embora eu tenha feito ele ficar irritado uma vez, e nem quero lembrar daquela situação. A voz dele, gritando no telefone. O Sr. D era um cara legal na maior parte do tempo, mas quando ficava bravo, ficava muito bravo. Na real, eu era só um esquisito, um perdedor que vivia na sua van e ninguém ligava para mim. Eu não era o tipo de cara que chamava a atenção ou tinha muito a perder. Talvez por isso o Sr. D estivesse tão disposto a me contratar. Os trabalhos dele sempre vinham com instruções estranhas e coisas meio esquisitas, mas o dinheiro era bom e isso era o que importava para mim. Balancei a cabeça pensando nisso enquanto colocava o endereço no meu GPS novinho, que o Sr. D me deu há alguns anos, quando ele percebeu que não tinha um. Surpreendentemente, ele funcionava bem e me levou por muitas estradas solitárias, questionavelmente, ilegais em vários estados pelo país. A entrega naquele dia estava um pouco estranha, ou mais estranha do que o usual. Era só um armário velho na van, escondido por cobertores, roupas velhas e outras coisas. Falaram que era uma entrega muito cara para mim, mas parecia sinistro. Quando eu mexi, o som da madeira velha rangia, como se estivesse protestando. Mas, enfim, não era problema meu. Eu só estava fazendo o meu trabalho e esperando que o Sr. D pagasse no final. Pensando nisso, respirei fundo e ri, dizendo mãos no volante antes de seguir meu caminho. Ainda tinha mais da metade do dia para percorrer até o meu destino, um depósito clandestino provavelmente, bem no meio de uma área arborizada, na extremidade do estado vizinho. Então, eu tinha que me apressar. Não arrume encrenca hoje, Axel, e fique de olho no que está carregando. Isso é um objeto antigo e eu não quero que você destrua. Pensando que tem algo de errado, o Sr. D me disse no telefone. Isso estava bem claro. Eu já tinha tido alguns encontros com a polícia. Muitas vezes, eles foram bem desajeitados. Uma vez, quebraram o espelho do bagageiro e eu fiquei me perguntando se aquilo tinha trazido má sorte. Minha avó sempre dizia que essas coisas aconteciam porque eles eram ingênuos. Mas enfim, não tinha nada a ver com isso. Eles eram só policiais fazendo o trabalho deles. Eu estava tão perdido nos meus pensamentos enquanto dirigia por uma estrada longa e monótona que não percebi o som estranho no começo. Quando finalmente ouvi, pensei que o pneu tivesse furado. Que diabos? Murmurei, olhando para o fundo da van e percebendo que minha carga preciosa tinha batido no capô. Ninguém respondeu, claro, mas não consegui deixar de rir ao ver a caixa empurrando outras coisas. Às vezes, eu queria um pouco mais de loucura na minha vida. Mas a verdade é que, às vezes, o tédio era melhor. A próxima hora passou sem grandes eventos. Eu cantava junto com o rádio,
tentando manter o bom humor, na maior parte do tempo, acordado, embora houvesse algo me incomodando. Eu já tinha dirigido por muitas horas e talvez fosse hora de fazer uma pausa. Não era a melhor ideia, mas qualquer coisa seria melhor do que cair de sono ao volante, algo que já vi muitas vezes e que não era nada bonito. Então, parei na beira da estrada e saí do caminhão, pronto para esticar as pernas um pouco. Fui até a porta do motorista e fiquei um pouco frustrado ao perceber que estava mal começando a viagem ainda. Tirei um dos meus cigarros especiais do bolso, acendi e dei a primeira tragada. Isso era algo que eu nunca fazia quando estava na estrada, mas estava me sentindo tão anestesiado e ansioso que decidi relaxar um pouco. Quando terminei de fumar, voltei para o carro tentando dormir um pouco. Foi então que ouvi pela primeira vez: "Me deixe ir, me deixe ir, me deixe ir." Ouvi aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Me deixe ir, me deixe ir, me deixe ir. Repetia, como um eco que não dava para ignorar. Talvez eu estivesse ficando louco, mas então meu telefone tocou e eu não pude evitar de revirar os olhos. Eu não podia ficar dirigindo dias seguidos. Precisava descansar, até um pouco. O Senhor D, por algum motivo, estava sendo muito insistente. Vamos, se apresse. Precisamos dessa carga. Será que ele sabia que eu tinha parado? Talvez ele estivesse rastreando o meu GPS. Desculpa, chefe, mas eu preciso dormir. Prometo que volto logo para a estrada, respondi. Nessa hora, coloquei o telefone de lado e deixei as mensagens do Senhor D explodirem na tela sem responder. Eu sabia que não podia fazer isso, que talvez fosse perder o emprego depois disso, mas eu estava tão cansado que não tinha escolha. Além disso, eu tinha fumado uma dose de coragem e desapego, então acho que isso ajudou a não me importar com o que meu chefe dissesse. Me encostei no banco e deitei para dormir como uma pedra por pelo menos 2 horas. Quando finalmente abri os olhos e voltei para a estrada, tudo parecia tranquilo. Durante o meu sono, ouvi alguns barulhos estranhos, mas não parecia ser nada preocupante. A sensação de estar descansado me preencheu e eu estava pronto para continuar. Mas antes, decidi mandar uma mensagem para o Senhor D para acalmá-lo e fumar outro dos meus cigarros especiais. Imediatamente, voltei para a estrada. Logo percebi que algo não estava certo. Comecei a me sentir estranho. De repente, me peguei divagando, com os pensamentos voando pela minha cabeça enquanto dirigia pela paisagem. De repente, ficou escuro e uma fumaça cinza começou a subir no céu. O que estava acontecendo? Em que momento virou noite? E por que eu me sentia tão zonzo? Comecei a ouvir o som de sirenes se aproximando lentamente. Então, olhei no retrovisor e vi 5 carros de polícia alinhados atrás de mim. Como isso estava acontecendo? Às vezes, eu ficava distraído ao volante, mas isso nunca tinha acontecido antes. Era como se eu tivesse perdido a conexão com o meu corpo, como se eu estivesse presente, mas invisível. E uma voz cavernosa começou a sussurrar no meu ouvido. Está se sentindo bem, não está? Olhei ao redor, esperando que tivesse mais alguém no carro. Que não fosse só uma alucinação, mas estava sozinho. Não escute isso, você está bem. Talvez precise de mais sono do que pensava, disse para mim mesmo. É isso. Só pare de falar com a polícia e tudo vai ficar bem, repeti para mim. No entanto, acabei ignorando meu próprio conselho e acelerei como se não houvesse amanhã. Um grito escapou da minha boca enquanto sentia que estava perdendo o controle. E aqueles pensamentos confusos continuavam ecoando na minha cabeça. Foi um caos. Eu sabia que meu caminhão estava 100% bem. Tinha acabado de fazer a revisão e estava ótimo para a entrega, mas agora estava coberto com o que parecia ser tinta vermelha ou sangue. Sangue? Não, não poderia ser. Não havia jeito, não era aquilo. O que diabos está acontecendo comigo? Eu não conseguia parar de me perguntar. Me sentia perdido, tentando mover minhas pernas para pisar no freio, mas não conseguia. Então, ouvi as vozes da polícia se misturando com o caos. Axel, você está preso por causar um acidente enorme. Pare o veículo imediatamente. Eu fiquei chocado ao ouvir aquilo. Acidente enorme? Em que momento? Tentei controlar o carro, virando o volante, mas não adiantou. Eu estava preso em uma tempestade mental e agora ali estava,
olhando pelo retrovisor para um rosto distorcido, como um espectro, com os olhos bem abertos, sorrindo para mim, como se eu fosse só um amigo no banco de trás. Mas isso nem foi a coisa mais assustadora que eu veria. Quando virei para frente, meus olhos se arregalaram de terror ao ver o penhasco se aproximando. Tentei manobrar para voltar, mas sabia que não tinha mais tempo. A única saída seria abrir a porta e pular para fora. Mas meu caminhão estava indo tão rápido que seria muito perigoso. Então, olhei ao meu redor, meu rosto pálido de pânico, enquanto meu caminhão querido saía de controle e se desviava da estrada. Em um segundo, bati na barreira. Antes que eu soubesse, tudo ficou escuro. Quando finalmente abri os olhos, estava no hospital. Uma das minhas mãos estava algemada à maca e a outra enfaixada. Perto de mim, estava um policial. Descobri que, de alguma forma, eu tinha invadido a pista contrária e causado um acidente envolvendo vários veículos antes de sair do meu caminho. E foi por isso que os policiais estavam me seguindo. Mas quando inspecionaram o meu caminhão depois de me resgatar, quase morto, do barranco onde caí, encontraram uma grande remessa de narcóticos escondida no compartimento que eu tinha no meu porta-malas. Acho que não preciso explicar que entrei em encrenca grande, uma encrenca tão grande que ainda estou na prisão. Mas a coisa mais maluca de tudo isso é que até hoje eu não lembro de nada que aconteceu durante aquele turbilhão de tempo. Também não tenho ideia de quem ou o que era aquela figura fantasmagórica que parecia ter assumido o controle de mim naquela viagem, ou se ela realmente existiu. A única coisa real é que quase morri naquele acidente. Mas, além da minha vida, perdi tudo. Meu caminhão, todo o dinheiro que eu tinha feito transportando mercadorias para o Senhor D, minha liberdade, e até um dedo da minha mão esquerda. E tudo isso por um pouco de maconha. Olá, pessoal. Meu nome é Edward. A história que vou contar aconteceu cerca de 6 anos atrás. Desde então, nunca mais fiz uma viagem de carro. Tudo aconteceu numa noite de sábado, enquanto outras famílias estavam em casa. Aproveitando o momento, eu estava a caminho de casa, voltando de uma reunião de família com minha esposa Lilian e minha filha Emily, que na época tinha 6 anos. Decidimos pegar um atalho para evitar o tráfego e acabamos numa estrada deserta. Lilian estava dormindo no banco do passageiro e Emily estava no banco de trás, aconchegada com seu cobertor e seu bichinho de pelúcia favorito. A noite estava fria e o silêncio era tão profundo que só se ouvia o som do motor. Apesar de estar exausto, minha missão era levar a gente para casa em segurança, mas a monotonia da estrada e o balanço do carro estavam começando a me deixar muito sonolento. Então, tentei ligar o rádio, mas só pegava estática. Maravilha! Olhei para minha esposa e depois para minha filha, e vi que ambas estavam no mundo dos sonhos. Não pude deixar de sorrir, embora também sentisse um pouco de inveja delas, que podiam descansar enquanto eu dirigia. Não havia quase nenhuma luz na estrada e nossos faróis eram como vagalumes na escuridão. A paisagem era desolada. Meus olhos estavam pesados e estava difícil mantê-los abertos. Tentei me manter alerta balançando a cabeça para clarear a mente, mas não adiantou. Foi então que, por um instante, fechei os olhos. Quando os abri, me deparei com uma menina no meio da estrada, prestes a ser atropelada pelo carro. Naquele momento, soltei um palavrão e virei o volante bruscamente para desviar dela. Pisei no freio com força e o carro parou de repente. Meu coração estava disparado, e eu fiquei ali, segurando o volante como um louco, tremendo da cabeça aos pés. Com a frenagem, Lilian acordou e Emily gritou atrás de mim. O que aconteceu? Ela perguntou, ainda desorientada. Eu acho que quase atropelei alguém. Falei, ainda em pânico. Saí do carro, rezando para não ter atropelado a menina, e o ar gelado bateu no meu rosto, me fazendo tremer. Caminhei até onde a menina estava. Comecei a olhar ao redor. Para minha alívio, não havia sinal de sangue ou corpo. Respirei fundo, mas meu alívio durou pouco. Comecei a olhar ao redor. Para minha surpresa, aquela parte da estrada estava completamente deserta. Não havia ninguém por ali. Olhei em todas as direções, tentando ver a menina, mas não havia ninguém. Ao meu redor, só havia um campo de grama. Não havia casas, nem vestígios de civilização.
Não havia nem árvores para pensar que, ao menos, ela teria corrido para a floresta. Nada. Eu estava tão confuso que pensei que talvez estivesse alucinando. Que talvez estivesse muito cansado ou que isso fosse alguma coisa maluca. Voltei para o carro, mas algo me chamou a atenção. Quando olhei de volta, na distância, os faróis pareciam iluminar alguém, mas, ao me aproximar, não havia ninguém lá. Olhei embaixo do carro e também não havia nada. A situação foi ficando cada vez mais inquietante, então decidi que era hora de ir embora. Quando voltei para o carro, Lilian me olhava com uma mistura de preocupação e confusão, como se estivesse esperando uma explicação de mim. Você viu alguém? Ela perguntou. Não, não tinha ninguém, respondi, tentando soar convincente, embora, por dentro, eu ainda estivesse confuso com o que tinha vivido. Ela me olhou da mesma forma, confusa, mas não disse mais nada. Eu estava pronto para ligar o carro e seguir viagem quando percebi que não encontrava as chaves. Revirei meus bolsos, mas não estava lá. Então, olhei dentro do carro. Talvez elas tivessem caído, mas também não estavam lá. Onde diabos estão as chaves? Pensei. Olhei novamente e então percebi que elas estavam do lado de fora, no chão, em frente ao carro. Como elas foram parar lá? Talvez quando fui olhar se a menina estava ali. Isso tudo estava muito estranho. Agachei para pegar as chaves, mas, quando olhei dentro do carro de novo, fiquei completamente paralisado. Havia algo lá. 2 olhos estavam me encarando do banco do motorista. Lilian e Emily não pareciam notar nada, mas, quando eu estava prestes a gritar com elas, o carro ligou sozinho e começou a acelerar na minha direção. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Eu fiquei parado, rígido, como uma tábua, assistindo o carro se aproximar. A luz dos faróis estava ficando cada vez mais intensa, e eu me perguntei se o carro realmente ia me atropelar. Fechei os olhos com força, esperando o impacto, mas ele não veio. Alguns segundos depois, abri os olhos e lá estava eu, dentro do carro, com o volante nas mãos e quase saindo da estrada. Eu tinha adormecido. Era só um pesadelo. Lilian estava ao meu lado, com uma expressão de terror no rosto. Você está bem? Minha esposa perguntou. Sim, só, desculpa. Eu estava cansado. Vamos seguir em frente. Falei, meio gaguejando, ainda grogue com tudo o que tinha acontecido, ou sonhado, não sabia muito bem. Acelerei o carro, tentando me acalmar um pouco, confuso e assustado. A viagem continuou, mas a sensação de desconforto só aumentava no meu peito. Lilian percebeu que eu estava distraído e tentou me fazer falar, mas estava difícil me concentrar. Olhei para Emily, que agora estava acordada, observando pela janela. Pai, você também viu a menina? Ela perguntou. Nesse momento, meu coração quase parou. Que menina, querida? Perguntei, tentando não deixar o tremor na minha voz transparecer. Uma menina com uma fita vermelha no cabelo. Ela estava bem ali. Ela disse, apontando para frente. Minha mente estava uma loucura. Tinha que ser só a imaginação dela. Isso não podia estar relacionado. Você deve ter imaginado, querida? Respondi. Ela deu de ombros e voltou a olhar pela janela. Tentei focar na estrada, mas estava impossível, porque a Emily viu a menina. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Essa viagem estava realmente me deixando louco. Conforme íamos seguindo, a paisagem ficava cada vez mais desolada. Parecia que a estrada nunca acabava e não havia nada à vista. A sensação de estar isolado aumentava a cada minuto. Então, decidi ligar o rádio novamente, na esperança de pegar alguma estação, mas só ouvi estática. De repente, o motor do carro começou a falhar. Olhei para o painel de gasolina e meu estômago se revirou. Estava quase na reserva. Precisamos encontrar um posto de gasolina. Falei, cada vez mais ansioso e desesperado. Isso não podia estar acontecendo. A última coisa que eu queria era ficar preso com minha família naquela estrada do inferno. Quanto tempo falta para o próximo posto? Perguntou Lilian. Não tenho certeza, mas acho que estamos perto. Dirigimos em silêncio intenso depois disso. O motor estava fazendo um barulho estranho, mas, depois de um tempo, finalmente vi as luzes piscando à distância.
Entramos em um posto de gasolina que parecia de outra época, com luzes piscando e lançando sombras por toda parte. Saí do carro e fui direto até a bomba, mas, para meu horror, estava fora de serviço. Maravilha, pensei. Agora, estamos oficialmente presos no meio do nada. Eu estava tão frustrado que decidi ir até a pequena loja de conveniência, na esperança de encontrar alguém que pudesse me ajudar. A porta rangeu ao abrir. Quando entrei, percebi que o lugar estava completamente escuro. As prateleiras estavam empoeiradas e quase vazias. Me aproximei do balcão e toquei a campainha, mas não obtive resposta. Alguém aí? Gritei. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei e vi um cara de costas, no corredor, como se estivesse procurando algo. Ei, preciso de ajuda com meu carro. Fiquei sem gasolina. Falei, mas o cara me ignorou e continuou mexendo nas coisas. Ei, você está me ouvindo? Insisti. Nesse momento, ouvi outro barulho atrás de mim. Quando olhei, não havia nada. Me virei novamente para o homem, mas, para meu horror, ele havia desaparecido completamente. Não havia mais nenhum vestígio dele, nem pegadas, nem movimento, nada. E, nesse exato momento, a menina apareceu novamente, parada na minha frente. Ao ver a menina na loja, fui tomado por uma onda de pânico que fez minhas pernas ficarem bambas e meus joelhos começaram a tremer. Sem pensar, comecei a correr de volta para o carro. Quando entrei no veículo e arranquei, olhei para trás e vi o lugar desaparecendo lentamente no retrovisor, como se estivesse se distorcendo para nunca mais existir. Tudo havia sido um pesadelo, mas não conseguia parar de pensar na garota e no que estava acontecendo ali. Eu sabia que algo estava errado, muito errado. Eu nunca mais seria o mesmo depois dessa noite. Meu parceiro e eu moramos em um rancho em uma área muito remota de Oklahoma, onde a cidade mais próxima com um supermercado fica a 1 hora de distância. Geralmente, sou quem vai ao mercado enquanto meu marido fica para cuidar das coisas em casa. Um dia, enquanto eu estava indo para a cidade, me deparei com um casal me dando sinal em uma estrada isolada. Eu reduzi a velocidade à medida que me aproximava. Ao olhar de perto, vi que eram um homem e uma mulher. Sabia que pegar alguém poderia ser perigoso, mas não consegui deixar de pensar em quanto tempo eles já estavam andando, pois eu sabia que aquela área era muito deserta e não havia nada por quilômetros. Eles pareciam ter andado sem rumo por horas, e a mulher estava visivelmente exausta, então decidi parar para ajudar. Estacionei cerca de 30 metros deles, abri a janela e perguntei para onde estavam indo. Eles disseram que queriam chegar à cidade, exatamente onde eu estava indo, então os deixei entrar. A mulher se acomodou no banco de trás e o homem entrou no banco da frente. Mas, assim que eu estava pronta para continuar, o cara puxou o freio de mão, sacou uma faca e colocou no meu pescoço. Saia do carro, senhora, ele mandou. Eu fiquei parada e ignorei o que ele disse. Você realmente acha que vale a pena arriscar sua vida? Ele me ameaçou. No instante seguinte, vi as mãos da mulher se moverem. De repente, ela estava atrás de mim, com uma corda enrolada no meu pescoço, me sufocando contra o banco. Não está tão corajosa agora, está, ela gritou. Eu estava convencida de que seria esfaqueada ali mesmo. Mas, por algum motivo, o homem hesitou. Ele parecia ter dificuldade em seguir em frente. Achei que talvez fosse a mulher quem realmente estivesse comandando a situação. Porém, em vez de me matar, fui arrastada para o banco de trás enquanto lutava para respirar, depois que ela tirou a corda do meu pescoço. A mulher passou a faca para o homem e ordenou que ele cortasse minha garganta imediatamente, caso eu tentasse fazer algo. Ele começou a dirigir em alta velocidade. Enquanto isso, a mulher continuava gritando furiosa, dizendo que deveriam ter se livrado de mim desde o começo. Honestamente, eu também estava confusa. Talvez o homem não esperasse que eu fosse reagir ou talvez fosse um covarde, mas, seja qual fosse o motivo, estávamos a mais de 110 km por hora, a caminho da cidade. Tentei ficar calma e me manter o mais imóvel possível no canto do banco de trás, sem dar a impressão de que poderia fazer algo. Olhei para o homem com a faca, sentindo que aquela dupla maluca estava esperando qualquer motivo para me matar. Em uma parte da estrada,
A mulher trocou de lugar com o homem e passou a dirigir. O cara parecia cada vez mais inseguro, o que me assustava ainda mais. Eles continuavam discutindo sobre o que fazer comigo, enquanto eu só conseguia pensar que meu marido estava em casa, esperando por mim, achando que eu estava fazendo minhas compras normalmente, sem saber que naquele momento eu estava sendo sequestrada por um casal de psicopatas, que provavelmente acabariam com a minha vida em breve. Bom, se vamos manter ela aqui, poderíamos usar ela para alguma coisa, sugeriu o homem. O que diabos você quer dizer com isso? Ela respondeu. Podemos parar e nos divertir um pouco? O que acha? Ele disse. Esse comentário me deu arrepios. O que ele queria dizer com nos divertir? Cala a boca. Não vamos fazer isso, ela retrucou. Então, vamos vender ela para algum cara na cidade por uns trocados. O homem perguntou, visivelmente nervoso. Você está louco? Não ouse pensar nisso, ela gritou, a tensão aumentando entre eles. Eu sentia que a qualquer momento um dos dois perderia o controle. Já sabia que as coisas estavam ficando feias. Quando chegamos à última interseção antes da cidade, ainda estávamos a cerca de 10 quilômetros de distância, mas a esquina de 4 vias era um claro sinal de que estávamos perto de civilização. Para aqueles dois malucos, não havia como saírem dessa se não se acalmassem logo, especialmente com os carros parados em fila nas duas direções. Naquele momento, o homem diminuiu a velocidade e olhou para a mulher. Aquela troca de olhares foi o suficiente para acender sua fúria, e começou uma briga violenta entre os dois, com gritos, insultos e socos que incendiaram o carro. Foi então que eu vi a oportunidade perfeita para escapar daquele inferno e salvar minha vida. Enquanto eles brigavam intensamente, abri a porta do carro e corri para a estrada. Quando percebi, ela se jogou em cima de mim e me derrubou no asfalto. Ambos caímos no chão e começamos a lutar. Enquanto isso, o carro acelerou descontroladamente, atravessando a interseção sem hesitar, fugindo em alta velocidade e deixando a mim e a mulher caídas no meio da estrada. A mulher, agora em cima de mim, ficou ainda mais selvagem, provavelmente furiosa por ter sido deixada para trás pelo homem. Ela soltou um grunhido horrível, como um animal selvagem, e começou a me bater ferozmente. Diante de tanta brutalidade, me senti completamente indefesa. Só consegui fazer o melhor para me proteger enquanto ela me arranhava, me batia e o sangue escorria pelo meu rosto, me deixando atordoada. Honestamente, pensei que era o fim para mim até que, em uma reviravolta inesperada, um transeunte a derrubou de cima de mim. Então, um grupo de pessoas que havia parado seus carros veio me ajudar. A mulher continuava gritando e lutando, mordendo e arranhando todos que se aproximavam. Ela tentou se levantar várias vezes, mas, felizmente, a polícia chegou a tempo e a prendeu. Fui levada ao hospital para tratamento. Felizmente, consegui me recuperar, mas precisei de vários pontos e muitos analgésicos para me recuperar dos ferimentos causados por aquela mulher maluca. Algumas semanas depois, soube que meu carro apareceu no Missouri, onde o homem tentou fugir, mas foi pego pela polícia. Essa experiência se tornou um alerta de como um simples gesto de boa vontade pode se transformar em uma situação extremamente perigosa. Não consigo parar de pensar em quantas pessoas perderam a vida apenas por ajudar alguém na estrada. Felizmente, consegui sair viva dessa experiência horrível, mas desde então nunca mais peguei ninguém na estrada. Às vezes, fico com pena quando vejo alguém andando sob o sol, no meio do nada, longe da cidade mais próxima. Mas só de pensar que algo parecido poderia acontecer novamente me faz entrar em pânico. Eu prefiro continuar o meu caminho. Não consigo evitar a culpa, mas uma decisão simples como essa pode se tornar uma questão de vida ou morte.